Salve Maria, pessoal. Sou o Segundo Católico. Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves e esse podcast está chegando até você graças ao apoio dos nossos parceiros que acreditaram na proposta do Ecclesiancast e que querem nos ajudar nesse caminho pelos tesouros da fé católica, né? E um deles são os mapas catequéticos do perfil Caminhando com Deus. Fala mais pra gente, Segundo. Os mapas catequéticos católicos são material completamente rico sobre a doutrina da Santa Igreja Católica, sobre as Sagradas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Em um tempo em que vivemos uma catequese totalmente fragmentada pela teologia da libertação, é essencial um material como os mapas catequéticos católicos para sua catequese familiar, dos seus filhos ou até para a catequese pessoal. Também para você que é catequista, esse material é de extrema necessidade. Então adquira já os mapas catequéticos católicos. E já que a gente vai explorar os tesouros da fé católica, conosco também nos ajudando nessa exploração está a Voa Já, onde você pode ter todas as soluções para aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para sua viagem e quem sabe aí, por que não, um cruzeiro católico no futuro, não é não, Segundo? Se Deus quiser, já é um dos projetos aqui que a gente está planejando para o futuro, participar também desse cruzeiro católico, visitando os principais pontos da fé católica aqui pelo Brasil. E se você quer viajar, está planejando um roteiro de viagem com a sua família ou conhecer os lugares mais importantes para a fé católica no Brasil ou no mundo, busque já a Voa Já. Os melhores preços e a melhor qualidade é lá que você encontra. E é o nosso parceiro. E você também, falando que é o nosso seguidor, você ganha de 5% até 60% de desconto em qualquer pacote de viagem. Adoro então, desconto. Tá buscando viajar? Busque a Voa Já. E falando em viagem, falando em exploração, falando em oração, a Sente também é nossa parceira. E ela é a marca para quem quer qualidade e oração na sua evangelização visual, pela sua vestimenta. E tem uma blusa belíssima aqui, que a gente já vai mostrar para vocês a qualidade da Sente. Essa aqui, São Francisco de Assis. É sucesso de vendas na Sente. Eu postei recentemente, a foto viralizou esse moletom aqui de São Francisco de Assis, dentre tantas outras peças maravilhosas que você só encontra na Sente. Brevemente, iremos lançar 3 peças exclusivas com a Sente. Uma de São Padre Pio, uma de Santa Terezinha e outra da Santíssima Virgem Maria. Então fiquem ligados, vista-se bem, evangelize através da sua vida e da sua vestimenta, use Sente. Nós agradecemos demais aos nossos parceiros que viabilizam com que o Ecclesiancast chegue até você. Mas vamos para o nosso convidado de hoje, né? Com muita alegria, com muita honra, né? A gente recebe aqui no Ecclesiancast nosso querido Padre Márcio José, daqui da Arquidiocese de João Pessoa, meu pároco da Paróquia Santana em São Joaquim. Seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe, que grande alegria poder compartilhar com vocês esse momento de bate-papo, de encontro, de evangelização. Então, que o Ecclesiancast seja de fato um espaço onde tantas pessoas encontrem Deus. Obrigado, Segundo, Juninho, pelo convite. E aqui estamos para fazer história, né? Para levar a palavra de Deus a tantos corações. Quem está nos acompanhando seja alcançado pelas bênçãos do Senhor neste espaço que é teológico, né? Que é evangelizador. Amém, Padre. Amém. A gente que agradece. E já para a gente iniciar nosso bate-papo, Padre, o senhor lançou no ano passado, né? Esse livro, né? Família e Sexualidade, Desafios e Novas Perspectivas, Amor, Sexualidade, Matrimônio e Família, à luz da, deixa eu ver se eu pronunciar direitinho, Amoris Laetitia. É esse mesmo, Padre? Amoris Letícia. Letícia, é. Então tem que estudar latim, minha gente. Tá aqui o livrinho do Padre. Padre, fala um pouquinho pra gente sobre esse livro, do que é que ele trata, como foi que chegou essa inspiração pro senhor, o que foi que levou o senhor a lançar esse livro? Esse livro tem 1 ano, né? E tive a grande graça de fazer um mestrado em teologia. Meu maior desejo era fazer com que na academia eu pudesse tocar, né, em um objeto claro e objetivo da praxis evangelizadora. E ali, diante dos meus orientadores, pensei de fazer uma leitura, né, a partir da Amoris Laetitia, que é uma exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco. Bem controvérsia, mas eu penso de enfrentar esta realidade, né? Porque é o tempo atual que estamos vivendo, né? Falar de família, falar de sexualidade, enfrentar temas... A gente precisa de coragem, né, Padre? Isso, precisa de coragem. E eu quis, de fato, escrever uma dissertação de mestrado sobre esse tema,
trabalhei, né, neste livro, né, quem tem acesso. E, na verdade, foi uma dissertação de mestrado que eu entreguei o documento a Paulus, a editora Paulus. Agradeço, né, aqui publicamente a editora Paulus que pôde ali aprovar o texto e algumas correções, algumas outras ponderações. Saiu então o livro editado pela Paulus. Então, o que trata esse livro? Primeiro, é uma contextualização de como está a família e a sexualidade nos tempos contemporâneos. Segundo, apresentar a verdade da Igreja a partir do magistério, né, desde o Vaticano II até Amoris Laetitia, todos os textos magisteriais para dizer o que é família, o que é sexualidade. Ao tempo também de pegando alguns autores da teologia moral, né, da ética teológica, para poder basilar, né, dar base a tudo aquilo que significa uma compreensão clara, objetiva do que é família, do que é sexualidade. E por fim, diante dessa dificuldade que a gente encontra no mundo de hoje, a palavra da igreja, que ação pastoral nós queremos realmente viver como igreja. Então é um livro tipicamente direcionado a padres, seminaristas, pastoral, familiar, mas a todo cristão que queira refletir sobre essa temática. Então eu fiquei muito feliz de ter esse primeiro filho, né? Quem escreve o primeiro livro é o primeiro filho. Já estou pensando em outros, mas está aqui e que bom esse espaço para poder divulgar essa obra. Uhum. Curioso, padre, que hoje, né, no atual momento que a gente vive, família e sexualidade, que são conceitos do início, desde do Gênesis da Bíblia, hoje estão tão confusos, né? Permanecem lá, iluminados pela igreja, mas para o mundo de hoje se apresentam com tanta confusão, com tantas ideologias que se o católico realmente não estiver procurando o que diz a igreja, acho que facilmente se deixa confundir pelo relativismo, por todas as outras seduções que se apresentam hoje. Isso, Juninho, estamos permeados de ideologias, ad intra e ad extra, ou seja, dentro da igreja e fora da igreja. Na verdade, a nossa vida está permeada de muitas propostas e nós somos facilmente enganados. Então eu penso que precisamos ter lucidez, discernimento, capacidade de refletir, né? Muitos padres e muitos leigos, né, como vocês, estão à frente disso, né, para poder fazer com que a palavra seja circulada, estudam, leem, mas hoje há uma dispersão. Então, de fato, por esse relativismo que você falou, secularismo, essas palavras que vão configurando uma sociedade, né, já na modernidade, na contemporaneidade, que vai diluindo, né, toda a verdade que alguém possa assumir como pessoa mesmo, né? Para além de uma realidade católica, cristã, religiosa, mas a própria natureza humana na sociedade de hoje está sendo diluída. Então, acho que a gente tem que realmente refletir muito e conhecer e, ao mesmo tempo, fortalecer as bases de nossa fé cristã. E pegando um pouco nesse tema, padre, que o senhor estava falando agora, relativismo, todas essas ideologias que estão sendo infiltradas na igreja ao longo dos anos, principalmente nesses últimos anos agora. Semana passada teve um movimento LGBT que pegou uma imagem da Santíssima Virgem Maria, a padroeira de Aparecida, foram até o Santuário de Aparecida, colocaram um manto com as cores LGBT na Virgem Maria, e tudo isso com o aval de um sacerdote que acompanhava esse grupo. E o que a gente vinha falando antes do podcast começar. A igreja, ela acolhe todos, mas não acolhe tudo. Essa é a diferença. As pessoas que olham a igreja de fora chamam a igreja de preconceituosa, que a igreja é contra isso, contra aquilo, mas não, a igreja unicamente defende aquilo que Cristo defendia. A igreja é a continuação a esse corpo místico que está sempre em comunhão com Cristo e quer que todos se salvem. Mas não é por querer que todos se salvem que a igreja vai acolher a tudo que o mundo oferece. A igreja acolhe o homossexual, acolhe o pobre, acolhe o rico, acolhe todos, mas não acolhe tudo que o mundo oferece porque as ideologias afastam essas pessoas de Deus. E ver esses movimentos sendo infiltrados na igreja e fazendo esse verdadeiro esculacho com a fé católica, pegando a imagem da Virgem Maria, pegando uma bandeira de uma ideologia que é condenada pela igreja, colocam na imagem da Virgem Maria, e tudo isso com o aval do padre, isso é muito preocupante. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa infiltração dessas ideologias dentro da igreja, principalmente em um santuário tão emblemático na América Latina inteira, como é o Santuário de Aparecida,
e muitos católicos revoltados com esse tema que ganhou repercussão no mundo inteiro. Pois bem, segundo você falando e trazendo aqui nesse podcast essa temática tão desafiadora, você utilizou várias vezes a palavra acolher, acolhida, né? Que de fato nunca deve ser diluído em nosso meio. Nós precisamos ser, de fato, né? Nossa paróquia acolhe tanta gente ali, mas devemos entender o que significa acolher, né? Tem um princípio na Amoris Laetitia que são bases de um caminho sério para uma verdadeira pastoral. Acolher, acompanhar, discernir e integrar. Acho fantástico este itinerário. Acolher, acompanhar, discernir e integrar. Palavras que poderia dar um podcast em cada uma delas. Mas por que eu estou falando isso? Porque, de fato, nós que acompanhamos as pessoas precisamos acolhê-las, de fato, como elas estão, nas suas feridas, mas nunca deixar de apresentar a verdade que é Cristo, né? Então, uma igreja que acolhe a todos. E, de fato, né, quando você me traz aqui essa realidade, né, é como se fosse uma invasão, né, de uma ideologia ou de um grupo de pessoas num santuário que é para todos, mas que deveria causar um respeito, né? Mas eu penso que qualquer pessoa que esteja à frente dessa invasão, né, precisaria ter um tanto de discernimento. Mas isso me leva a pensar que já na década de 90 já existia um certo princípio assim na Igreja do Brasil, alguns inícios de uma pastoral gay, uma pastoral para os homossexuais. Até porque essa temática é uma temática muito desafiadora, mas nós não podemos deixar de tocar nesses assuntos. O livro também fala disso aqui. Em alguns momentos, as novas configurações de família, ela não é mais hoje aquela família tradicional, né, ou nuclear, pai, mãe e filhos. Existe a monoparental, existe a família também homoafetiva, né, dois homens que têm ali, adotam uma criança, né, e que é uma realidade hoje presente em diversas outras formas de família. Mas aí essa realidade da pastoral gay foi muito criticada internamente. E hoje eu fico pensando que precisaríamos ter uma noção clara do que significa acolher, acompanhar, discernir e integrar também essas realidades, né? E nós não podemos realmente fugir daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é o magistério, é a tradição viva da igreja, defende e diz do que é de fato uma família. Então eu vejo que é um absurdo, né? Você vê no santuário que... E na verdade talvez seja uma oportunidade daquelas pessoas entrarem ali, porque mesmo que esteja alguém envolvido de uma ideologia, eu creio num Deus que está ali na consciência daquelas pessoas, e num grupo de 10, 100, não sei, alguém olha para aquela imagem e tem uma experiência de Deus. Mas de fato precisamos ter capacidade de crer no Senhor, que essas pessoas podem um dia também se converterem. Na verdade, independente da escolha, né, pessoal, seja no âmbito sexual, qualquer que seja outra realidade, todos nós somos chamados a via santidade, né, Padre? Isso. O nosso modo de vida, o senhor como sacerdote ordenado, eu como casado, né, segundo fazendo o caminho dele aí de namoro e tudo mais, mas todos são chamados à santidade, né? Mas eu vou roubar um pouquinho a carteira de segundo aqui, aproveitando esse embalo. Dentro dessa dinâmica que o senhor falou deixa eu ver se eu aprendi direitinho, né? Do acolher, acompanhar, discernir e integrar, né? Como uma pessoa que tem, né, latente nela essa tendência a homossexual, a atração de pessoa pelo mesmo sexo, como ela pode viver a fidelidade à igreja e essa, pelo menos a sua vocação por buscar a santidade? Os documentos da igreja são muito claros. Até hoje não houve nenhuma intervenção ideológica, né? Até hoje se tem isso muito bem colocado através da doutrina da fé católica, né? De que essas pessoas devem viver a continência, né? Uma castidade perfeita. Embora a gente sabe que na prática muitas circunstâncias não são assim. Hoje
tem sido muito complexo. Eu já acompanhei 2 mulheres que elas estavam num estágio já de vida, já de uma idade avançada, e que elas viveram o homossexualismo durante muito tempo. As 2 moram juntas. Eu falo aqui até porque ninguém conhece. Mas essas 2 mulheres, elas tiveram um encontro pessoal com Deus. Mesmo vivendo a vida homoafetiva, moravam juntas, iam à missa, tinham um senso cristão. Mas naquela condição, e um sofrimento por conta da fé, que não poderiam ser tão explícitas assim. Numa experiência de Deus, num determinado encontro que elas fizeram, numa comunidade católica lá no Rio de Janeiro, elas decidiram, as 2, continuar vivendo juntas, mas nunca iriam mais viver a relação homoafetiva. Elas queriam agora viver, cada uma no seu espaço, dentro da mesma casa, como irmãs, amigas, que iriam dizer: a ti, Senhor, a nossa sexualidade, a nossa vida. Claro, foi bem tarde já, né? Mas, pelo menos, aquelas 2 tiveram uma experiência de fé e descobriram um caminho. Nunca esqueci, isso faz um tempo já. E outras experiências que a gente pode ter no âmbito católico, porque, segundo Juninho, quem está nos acompanhando nesse podcast, uma coisa é a gente falar de homossexualismo dentro da igreja, ou dentro do âmbito de fé católica, 2 pessoas que creem em Deus. Outra coisa é a gente falar de moral sexual para os homoafetivos num espaço fora da igreja. Para quem vive de fato essa realidade, para né? Uma coisa é você pregar dentro da igreja, na bolha católica, como é falado hoje em dia. Outra coisa é você sair nas ruas ou sair individualmente com cada pessoa e pregar isso para ela, naquela realidade que ela vive. É uma coisa completamente diferente. Eu acho que é isso aí o grande desafio, né? O grande desafio. Teve uma vez que eu li um texto, né, de 2 pesquisadores, Alain e Bárbara. Acho que alguém deve conhecer esse livro, quem está nos acompanhando, né? A gente tem que ler muita coisa católica, mas também ler muita coisa que não é tão ali no nosso âmbito. E a pergunta do livro é o título: por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? E eles fazem uma abordagem da diferença entre o que é o homem e o que é uma mulher. Daquilo que são os elementos essenciais da identidade, da personalidade masculina e da personalidade e identidade feminina. E tem no meio do livro um teste psicológico para medir a questão da ânima e do ânimos, que são terminologias para dizer daquilo que é forte. Porque mesmo alguém masculino, existe sinais, realidades também de um estilo feminino, né? É curioso pensar nisso, porque é mais científico, mas Deus criou homem e mulher. E essas 2 realidades se complementam. Então, de certa forma, vai ter alguma coisa ali, Juninho, que, né, no jeitinho também de sua esposa, mas, claro, a dignidade masculina está aqui, a dignidade feminina está aqui. Eu fiz até esse teste, não vou falar desse teste que eu respondi. Na verdade, eu descobri até que lá que eu sou hiper masculino. No final, né, eu disse: rapaz, puxa vida. Acaba macho mesmo, né? Eu disse: meu Deus do céu. Né? Bom, naquela ocasião foi isso. Mas me chamou a atenção esse livro, e eu não aprofundei isso, acho que valeria a pena, é que eles dão 3 realidades da descoberta do homossexualismo numa pessoa. Como é o nome do livro, para o pessoal saber em casa? Porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor. Pronto. E aí, eles dizem que uma realidade de uma pessoa que se apercebe homoafetiva, ou seja, ela tem uma inclinação profunda de gostar de uma pessoa do mesmo sexo, que não é somente uma questão de atração física, mas é muito mais profunda. Eles diziam que é uma questão cerebral, de uma patologia rara, mas que existe. Porque eles argumentam que no hemisfério direito e hemisfério esquerdo existem várias ligações. Eles dizem que nas mulheres tem um monte de coisa ligando. Por isso que tem aquele negócio das mulheres, né? Você já sabe, você é casado. Não é? Mas diz que nos homens não. Poucas, né? O homem é simples. Isso. O homem é simples. Né? Tem até um amigo meu que é neurologista, eu vou conversar com ele qualquer dia sobre isso, Dr. Mauros, né? Grande amigo.
Deixa um abraço para ele, esposo de Ivana, você conhece. Conheço. E eles dizem que um segundo determinismo para isso significa o ambiente familiar. Às vezes a pessoa nasceu com essa realidade masculina tão forte, mas por uma circunstância ali a mãe queria ter um menino e nasceu uma menina. Não é? Então veja bem, o desejo ali da mãe está gestando digamos, um menino, mas ela queria uma menina. Então ali já pode ter uma certa... Aquele desejo da mãe vai gerando isso na criança. Isso, e quando nasce já é menininho, mas coisinhas... A tendência, aquela tendência vai surgindo. Vai surgindo aquilo ali, as realidades. Esse determinismo do ambiente, né? Mãe, bebê, pai, família ali, pode também desenvolver. Quantas pessoas que têm um dilema, uma ferida, porque foram abusadas como criança? Um avô abusou e aquela pessoa não mais consegue se relacionar amorosamente na fase adulta com uma pessoa de outro sexo, porque tem uma ferida ali. Então tem várias questões aqui. Eu achei muito interessante isso. E por fim, ele diz que é o determinismo sociológico. Todo mundo diz, todo mundo faz, então vou também nessa. Vou experimentar, eu gosto muito de mulher. Eu vou experimentar também ficar com um homem aqui. Todo mundo faz, não tem nada de errado. Então, uma realidade, a questão que a gente deve compreender é que é muito mais do que uma atração física, né? Também existe uma perspectiva muito mais interna. É de fato uma cruz para quem carrega isso. Eu já vi muitos relatos de homossexuais, tanto de homens quanto mulheres, que falam isso. Eu não queria sentir isso, mas é uma tendência que eu sinto, e como eu sou fraco, eu caio. É sempre isso. Muitos deles não queriam sentir isso. Infelizmente, é uma cruz, todo mundo carrega a sua cruz, todo mundo luta contra seus vícios, seus próprios pecados, e no homossexualismo acredito que não seja diferente. Sim, sim. E isso também, segundo, deve ser dito para os heterossexuais. A gente tem visto... No ponto, padre. A gente às vezes foca muito na questão homossexualismo. Homoafetivo. Aponta o pecado dos outros, mas esquece o próprio pecado. O heteroafetivo hoje tem sido também um lugar de cruz. Com certeza. Se você não vive autenticamente, castamente, você está sendo um perigo também, né, para as realidades de matrimônio, de sacerdócio, vida religiosa, ou o próprio solteiro. Né? O celular hoje em dia, ele é uma ferramenta que ele ajuda muito na evangelização. Isso aqui está acontecendo graças a um celular que deu a inspiração, deu já a inspiração para criar um canal na internet para evangelizar. Porém, o celular também ele é uma ferramenta de condenação, dependendo da forma que você utiliza ele. Então, a internet, o celular, o computador, tudo isso pode levar você para dois caminhos. Ou para o céu, se você usa para evangelizar e buscar a Deus, ou então pode levar você para o inferno. Porque, de fato, hoje a pornografia, tudo que as crianças recebem hoje em dia, você entra no TikTok, qualquer palavra, e isso, você pode fazer o teste quem tem TikTok, qualquer palavra que você escrever no TikTok, vai aparecer uma mulher seminua ali dançando, exibindo seu corpo, às vezes até criança com o aval dos pais ali aparecendo juntamente, rebolando. Então, hoje, o celular é algo que você tem que ter muito cuidado hoje. E eu vejo pais dando celulares para crianças de 8, 9 anos de idade. Eu não vou condenar quem faz isso, mas eu nunca faria isso, porque eu sei o poder que é um celular hoje na mão de uma criança. E o que ela pode ter acesso, até sem querer, esses conteúdos vão aparecer para essa criança. Então é algo que tem que ter muito cuidado. E o senhor estava falando da cruz, que é também para quem é heterossexual, a pornografia está aí, escancarada para todo mundo. Então, para você perder sua alma e se viciar naquilo, é uma droga pior do que tantas outras que tem que são proibidas. Mas isso é exposto de graça aí. As produtoras gastam milhões para produzir e é entregue de graça na mão de todo mundo. Isso, sem dúvida alguma, na minha concepção, é obra espiritual maligna, terrível. Porque quem produz gastando milhões para entregar de graça, obviamente que é para a condenação das almas. E isso fica escancarado para todo mundo. É muito difícil hoje se viver a castidade também devido a isso. Verdade. Você falando aí, eu lembrava de uma reflexão que tenho feito essa semana da sociedade de hoje que gera pessoas com a subjetividade exterior. Explica isso aí, padre. Aí ficou complicado agora. Ou seja, o eu mais profundo, ninguém toca. O eu de fora, né, ele é mais explícito hoje. Ou seja, as pessoas quando estão aqui diante de um celular e a pornografia, mas também não só isso, as realidades de hoje têm levado as pessoas a afirmarem-se a partir de fora.
né? E aí vem uma sociedade do espetáculo, onde a gente quer sempre likes, a gente quer sempre ser visto, né? O subjetivismo hoje é muito sério. E eu fiquei pensando como garantir a todos nós, aos cristãos, mas também os não cristãos, aqueles que são de fora, que possam também encontrar uma verdade que é Cristo, de interioridade. Os maduros. Porque para alguém que é casado, solteiro, padre, se não tem um processo sério de maturidade, uma maturação não chega à maturidade da altura de Cristo, como diz São Paulo, né? Então, acredito que nós precisamos usar esses espaços para provocar nas pessoas uma subjetividade de interioridade. Ou seja, pessoas que conseguem parar para rezar. Quem reza vai ordenar a vida. Porque uma relação sexual de marido e mulher, casados legitimamente, com sacramento, ou transcende ou fica somente na dimensão humana, carnal. Na integralidade da sexualidade, que é um dom imenso. A sexualidade, poxa, que coisa boa. A gente não pode dizer que isso é ruim. Isso é maravilhoso, criado por Deus, né? É tanto que Jesus vai dizer, né, fundamentando aqueles que por causa do reino dos céus renunciam. Mas olha, por causa do reino dos céus, eu digo a você, eu sou homem, mas graças a Deus, como padre, eu tenho uma alegria imensa de dizer, eu amo a todos, sem me ligar a ninguém nem excluir ninguém. Criança, jovem, adulto, velho, homem, mulher, homossexual. Chegou, né? É meu irmão, é uma pessoa que eu posso amar e entregar-me, né, completamente para aquela relação de vínculo. Mas eu queria dizer assim que numa relação legítima que a igreja defende somente dentro do espaço matrimonial sagrado, ela precisa ter uma dimensão física, psicológica, onde eu digo eu te amo também com a minha emoção, mas ela tem que ter também uma dimensão espiritual. Quem é casado está nos ouvindo. Como é que tem sido esse leito conjugal? Você tem alcançado uma dimensão espiritual na sua vida conjugal? Então, talvez fique uma pergunta aqui nesse podcast, né? Ecclesiancast, para que as pessoas que são casadas possam dizer, puxa vida, que massa. Eu e você, meu amor, precisamos fazer da nossa cama um altar. Isso que eu ia lhe perguntar, padre. O senhor trouxe as palavras da minha boca. Eu já ouvi esse jargão, se dizer, né? Que o leito conjugal é um altar. A gente pode tratar assim, sem nenhum pudor, sem ser medo de estar sendo aumentando a dignidade do leito. O leito conjugal é sim um altar. É uma metáfora. Se vivido nessa perspectiva que o senhor falou, né? É uma metáfora para dizer que aquele lugar é santo. Aquela experiência é sagrada. É uma bênção. É um dom. E que muitas vezes, muitos casais possam viver de forma autêntica aquele dia inteiro no enamoramento, porque é o que vai garantir uma relação sexual digna, né? Aberta aos filhos, que é outro tema também bem complexo hoje. A gente tem perguntas. Vou chegar lá agora. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Tem perguntas sobre isso só na também, dimensão unitiva, na dimensão procriativa, vai vivendo santamente, né? E eu quero dizer, essa dimensão espiritual mais alta, muitas vezes, não precisa nem chegar às vias de fato, mas está os dois ali sentindo Deus. Às vezes um beijo na mão é muito mais alto do que uma relação profunda sem sabor. Então eu acho que tem muita coisa a ser dita e tem uma coisa muito curiosa. Cada casal é um, cada família é única. Deus é muito criativo, porque todos nós somos únicos. E que maravilha perceber quando dois vão fazendo 5 anos. Quantos anos de casado, Juninho? 19 anos. Eita. Completados no último dia 14 de novembro. Um beijo, minha filha. Muito bem. Fazendo propaganda aqui, né? Então somos contemporâneos de vocação, padre. Porque o ano que vem eu faço 20 anos de padre. Então, imagina. Inclusive hoje, gravando esse podcast aqui, dia 25 anos de namoro, viu? Aproveitando eu tô me sentindo excluído aqui, né? Você vai chegar lá, meu irmão. 19, Fica tranquilo. Eu tô com 3 anos de namoro, vou completar agora. Eu passei pelos 3 também, vai chegar lá. Isso, Deus abençoe. Como é o nome dela? Eduarda, Maria Eduarda. Maria Eduarda, segundo, vocês sejam santificados nesse namoro para chegar até um noivado, amém, um matrimônio, padre. segundo a vontade de Deus. Amém. Padre, a gente falou um pouco sobre família, né? O senhor falou agora um pouco da relação, né, conjugal. O segundo trouxe essa questão da exposição, né, das crianças. Né? Hoje a gente vive num mundo, né, assim, que se prega o hedonismo
né? O prazer pelo prazer, as escolhas sem consequência, né? Tem até uma frase aí que diz que é nada errado se te faz feliz, te faz bem, né? Assinado Satanás, né? Essa frase aí, né? Mas assim, como é que a doutrina da igreja, aí o senhor se aprofundou nisso na sua tese de mestrado no livro, como é que a doutrina da igreja, né? A ação pastoral pode ajudar especificamente as famílias católicas, né? A enfrentar esse momento que a gente está hoje, em que nossos filhos, né? Vão crescendo. No caso, eu tenho lá em casa um adolescente de 16 anos e tenho uma criança, uma pequena de 5 anos, né? Momentos diferentes, mas recebendo exposição, estímulos a esse tipo de ideologia, de conteúdo, de relativismo, como, né, a gente falou agora há pouco da dignidade da relação sexual dentro do matrimônio, mas não é assim que o mundo hoje apresenta essa realidade, né? Como é que o senhor entende que a doutrina católica, né, a ética, a moral teológica católica, pode ajudar as famílias nesse direcionamento para a educação dos filhos, nesse âmbito da sexualidade? Sim, eu diria mais do que daquilo que está na doutrina, porque é uma coisa muito da praxis, né? E é importante que cada pai e mãe assuma, desde o primeiro momento que começou aquela família no matrimônio, assuma a responsabilidade direta com seus filhos. É um dom de Deus. Então, Júnior, eu diria que para evitar deslizes na formação humana, moral dos seus filhos, que vai receber no celular, na TV, na escola, na universidade, uma enxurrada de circunstâncias contra a nossa fé, o pai e a mãe são os primeiros educadores. Precisa criar espaços de partilha, de conversa, de oração, de formação. É tão nobre quando um filho diz: meu pai me ensinou, meu pai me mostrou o caminho, não só com as palavras, mas com a própria vida. Então é uma exigência, né? Minha mãe me disse um não pedagógico. Eu acho que uma das coisas muito sérias hoje, muitos pais, eles trazem os filhos como um semideus ali. Quem manda na vida deles é o filho. Cuidado, é necessário, muitas das vezes, provocar um não pedagógico. Eu escutei isso dos meus pais e sou o homem que sou hoje. Não pode. Não vai. Esse não, ele fortalece, né? Porque um dia a vida vai dizer não. E eu estarei de pé. Então, eu acredito que a proximidade, o acompanhamento, né? A garantia desse afeto mais profundo que traz verdades e curas também para o coração e para a vida de tantos adolescentes e jovens. É um dilema hoje, né? Talvez sejam outros temas aqui, mas eu escuto muito hoje: padre, o que fazer se minha filha de 13 anos já está dizendo lá em casa? Que conversa, mãe, isso é retrógrado. Pode sim um menino com um menino namorar, uma menina com uma menina namorar. Então, hoje as novas gerações já não sabemos mais como lidar, né? E já tem casos de chegar pessoas e dizer: padre, como lidar com minha filha que já se diz homossexual? Isso acontece muito também, padre, devido ao grande relativismo cultural que aconteceu no Brasil, né? Essa introdução desse relativismo, começando porque a mídia forma mentes, forma essa grande massa de manobra que a gente encontra hoje em dia. Por isso que as universidades estão repletas. Então, quando esse marxismo cultural, essa revolução cultural começou a entrar nas universidades, nos programas de rádio, nos programas de TV, ao longo de décadas, a gente tem a massa de manobra que a gente tem hoje. E isso você fica evidente quando você vai na Universidade Federal e você vê lá que isso é a coisa mais normal do mundo de se encontrar. Se tem um programa de TV, se tem uma emissora de TV, a maior do país, pregando isso, dizendo que isso é normal, colocando isso nas novelas, nos programas de TV, até em desenhos infantis, em filmes, em minisséries, e isso se torna normal, porque as crianças estão crescendo vendo isso o tempo inteiro. Então, hoje em dia, para uma criança isso é normal. Há 30, 20 anos atrás isso não era. Mas essa revolução cultural que vem acontecendo ao longo das décadas, a cada ano e cada vez piorando mais, vai gerar uma nova geração de pessoas ainda vivendo uma vida mais depravada do que as que a gente já vive hoje. Isso é muito grave. E não só depravada, segundo, fraca. Exatamente. Sociedade fraca. Qual é a doença hoje mais comum que a gente tem na sociedade?
depressão. Pessoas que não se encontram, que acreditam que não se encaixam em lugar nenhum. Eu achei interessante, só resgatando um pouquinho o conceito que o Pato falou, Pato, diga novo para não falar errado, a subjetividade exterior, né? Muitas pessoas hoje se definem, eu sou bissexual, eu sou homossexual, como se uma prática exterior ou um gosto fosse o que ela é. Definisse quem ela é. Definisse quem ela é, né? E não um filho amado de Deus, né? Eu acho que, como o segundo falou agora há pouco, e a gente trouxe esse debate, né? De toda essa exposição, e dentro do que o Pato falou, eu acho que eu entendi, Pato, não sei se eu entendi bem. Eu acho que é o pai e a mãe ser protagonista nessa relação com o filho, né? Claro. Muitas vezes a gente vê, até pelo ativismo que se vive hoje, né? De inúmeros compromissos, de corrida de trabalho, de cada eu preciso trabalhar mais para colocar mais dinheiro em casa. Eu preciso. E aí se terceiriza um pouco isso, às vezes para a escola, ou para a TV, ou para o celular. Exatamente. Né? E aí quando a coisa já vai, né, numa conta daquela exposição, já fica mais difícil de lidar mais na frente, né? Tem que ter, pelo menos semanalmente, um momento onde todos estejam juntos, seja numa refeição, seja numa sala, seja num restaurante, o que seja, num passeio, mas a família precisa ter o seu momento juntos. Isso é formativo, isso é salutar para qualquer vida, não só dos filhos, mas dos pais. Então, acredito que a defesa, né, o protagonismo da garantia de um ser, né, que está ali na sua responsabilidade, né, protegendo contra as ameaças do mundo, né, e garantindo ali a presença, a fala, né, circular palavras. Precisa conhecer. Imagina, quando você vai saber, o menino já está em outra realidade e você não sabe nem quem é meu filho. Garantir essas relações mais próximas, né? Eu acho muito nobre isso aqui. E uma coisa que se perdeu muito ao longo dos anos, eu sou do sertão da Paraíba, que eu moro numa cidadezinha de 13 mil habitantes. E isso era uma coisa que era costume antigamente. Os meus avós, por parte de mãe, tiveram 11, 12 filhos. Parte de pai, a mesma coisa. E uma coisa que era comum, principalmente no interior, no sertão, era a família se reunir no horário do almoço, no horário do jantar, fazer uma oração para agradecer por o alimento que tinha. Naquele tempo era até mais escasso do que hoje em dia. E hoje nem no sertão você encontra isso. Hoje eu encontrei aqui na casa de Juninho, venho aqui para João Pessoa, encontrei, a família se reúne ao redor da mesa para fazer seu momento de oração, para agradecer a Jesus, agradecer a intercessão da Santíssima Virgem Maria, até por aquele alimento, pela coisa mais básica, mas que muitos não têm. É básico para nós, para uma pessoa que tem a comida já todos os dias ali, mas muitos não têm, não vivem essa realidade. E você vai, às vezes, o que menos tem é aquele que mais agradece pelo pouco que tem. As pessoas se enchem das coisas do mundo, das pequenas vaidades que vão acumulando ao longo da sua vida e esquecem de agradecer a Deus. E às vezes os que menos têm é aquele que mais agradece, pois vê no pouco que tem a grandeza que Deus é. Que beleza você está falando, segundo, né? E você vem de uma realidade do interior e é nobre, né? A gente passa aqui no nosso interior, sertão, né? A gente vê ainda hoje algumas situações preservadas, virtudes preservadas, né? Estilos de vida preservados. Embora não é tão simples perceber também que essa enxurrada entra também lá no interior. Exato. Mas você falando, eu fiquei pensando, o que dizer para uma família hoje que quer descobrir caminhos de uma verdadeira vida familiar, católica, cristã? Eu diria que aproveitar bem os sinais de aliança, fortalecer com a alimentação, antes da alimentação uma bênção, né? Ensinar a rezar, ensinar as questões mais sérias da vida cristã, né? Em todos os aspectos, acompanhar de fato, né? Um bom pai e uma boa mãe está ali, presente, até o momento que se casa, e, enfim. Mas eu diria também aproveitar até as crises. Não tem como não existir crises, problemas, dificuldades. O problema é que a gente hoje foge das relações. Então, uma palavra é fortaleça as relações, mesmo que sejam difíceis de ser enfrentadas. Mas eu preciso conversar com meu filho. Ou o contrário, eu preciso conversar com meu pai. Eu preciso falar para minha mãe. Eu preciso falar para o meu filho. Eu preciso falar para minha esposa. E eu diria também outra coisa nas relações de aliança. Eu preciso escutar. Olha que coisa séria, né? Ou seja, não é somente falar. Eu preciso escutar meu filho.
Eu preciso escutar o meu pai. Eu preciso escutar minha mãe. E essa escuta profunda é de um subjetivismo interior, não exterior. Só escutar, não dou nem atenção. O que é que ela está dizendo? E ali discernem o melhor para aquela relação ser garantida. Isso aqui é do ponto de vista muito, muito humano, né? E isso aí que vai dar também liga para o religioso, para a escuta mais profunda do que Deus quer de nossa casa, de nosso namoro, nosso matrimônio, né? Enfim, é o que eu penso. Padre, ontem a gente, né, nos preparativos aqui para a gravação do podcast, a gente, segundo, abriu uma caixinha de perguntas lá no perfil dele, né? E o pessoal lá, muita gente lá participou, né? Como o senhor falou agora há pouco, né? Até casar, né? Então eu vou pegar o gancho aqui, a pergunta da Cris Lima. Ela disse assim: qual a idade ideal para casar? Namoro há 3 anos, quero me casar com 19, mas tenho medo das opiniões. Eita, Cris, que coisa boa. Que alegria que a gente encontra uma pessoa Que tão quer nova, casar, né, padre? É. que quer casar, né, e que está fazendo esse caminho já de namoro e já quer casar cedo, né, e realmente vai numa contramaré. Porque hoje, né, no consciente coletivo, tem que primeiro se formar, tem que não só se formar, ganhar dinheiro para poder ter... curtir a vida, viajar, conhecer o mundo, para depois casar, né? Eu diria, Cris, e a nós, né, aqueles que nos acompanham, uma coisa muito importante para quem quer um dia ser um padre, para quem quer um dia casar, é rezar para descobrir-se vocacionado ao matrimônio. Se tem 18 anos, Deus falou ao seu coração que você é chamada a ser esposa e mãe, e você tem convicção disso, não desista. Porque Deus vai dar aquilo que vai ser necessário para você assumir esta grande missão. E descobrir também que o outro é um vocacionado ao matrimônio. É uma via de mão dupla, né? Porque aí você vai ter alguém autenticamente validado, porque escutou Deus. Deus me chama a ser esposo e a ser pai. E aí Deus vai dar as condições. Então eu diria que é necessário ter um pouquinho de cautela, claro, né? Porque vai ser um processo de discernimento. Acredito que um bom namoro ele não teria um tempo cronológico, não é? Acho que um namoro ele tem que ter um tempo kairos. Exatamente. Ou seja, é o tempo da graça. Pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não pode demorar tanto. Mas é a experiência, porque o namoro é o tempo do conhecimento, né? É o tempo do conhecimento. Então, gastar tempo ali para conhecer o outro e conhecer a vontade de Deus dentro do seu coração. Tá vendo aí, Maria Eduarda? 3 anos, tenha calma. 3 anos agora. Pois bem. E claro, né, para quem sente vocacionado como um homem para ser casado, vai querer também dizer, poxa vida, eu quero ser um homem de verdade. Não, e sempre foi meu sonho, sempre foi casar, ter filhos. Se depender de mim, já tava lá. Só que é um processo, a gente tem que ir devagarinho, vendo se tudo isso dá certo, mas está mais perto do que longe. 3 anos já se passaram, então... É quase um pedido de casamento aqui. Estamos mais perto. E aí, viver essa experiência como uma pessoa adulta, madura. Entende que Deus chamou e Deus vai dar as condições próprias para você viver. Se não tem um princípio vocacional, vai sofrer e vai fazer sofrer. Acho que o princípio basilar é isso. Para ser padre, Deus me chamou. Com as minhas fragilidades, eu tenho certeza que Deus me chamou. Eu queria casar. De repente, o Senhor me chamou e eu disse... Que conversa é essa? Como é, amigo? Como é isso? Como é que vai dar isso? Como é que vai se dar isso? Como Nossa Senhora, como se dará isso, né? E Deus foi dando sinais, e eu fui ouvindo, até um dia que foi clara a experiência. Conta pra gente como é que foi esse processo, como é que o senhor descobriu de fato a sua vocação? Eu já ia perguntar ao padre, que tem uma história boa aí, lavando roupa. Até isso aí tem, padre. Já vai servir para o recorte agora. Como foi a descoberta da vocação do senhor para o sacerdócio? Como foi a minha descoberta para o sacerdócio? Segundo, foi algo extraordinário. Sou de uma família muito simples, né? Meus pais, com mais 2 irmãos, e minha mãe muito católica, uma mulher de muita fé, também toda a minha família, meus avós, mas
logo cedo já comecei a ter uma vida muito consolidada na igreja. Fiz experiências ali, né, na primeira Eucaristia, Crisma, participando de grupos de jovens da paróquia, lá em Cristo Rei, Mangabeira. De repente, comecei a participar de alguns encontros vocacionais na diocese, mas também alguns outros encontros como com os Legionários de Cristo. Mas eu não tinha aquele... Não vai dar, não. Né? Eu acho que eu vou me casar. Né? E aí é o quê? 17 anos, 18 anos. Mas de 18 para 19 eu entrei numa comunidade chamada Comunidade Doce Mãe de Deus. E ali eu fui para ser um missionário, quem sabe até poder ali desenvolver esse caminho, porque eu descobri que lá também as vocações também eram para o matrimônio. Mas foi lá, naquele caminho que Deus já tinha colocado essa semente vocacional. E lá eu fui ouvindo mais profundamente. Durante um período de 1 ano, eu comecei a fazer esse discernimento pessoal. Deus está me chamando, sonhava, sentia profundamente. Uma vez eu toco violão, canto, né? Uma vez eu fui para uma missão em Maceió. Toco violão e canto. O padre fala assim, né? Como... E aí eu fui para uma missão em Maceió. E aí eu disse, meu Senhor, estou indo para essa missão. E se for da tua vontade, me fale. É para eu ser padre? E naquele momento, tocando, cantando, quando terminou, chegou alguém no meio da multidão. Disse, você é seminarista? Eu disse, não. Eu lhe vi como um vocacionado ao sacerdócio. Ele disse, não, nem sei se eu vou ser, não. Eu até neguei naquela hora, né? Mas eu fiquei impressionado. Aquilo ali foi... Isso eu tinha pedido um sinal, né? Tinha pedido um sinal. Eu gosto de desafiar Deus. Peça o sinal e escute, viu? Preste atenção no que ele fala. Eu acho que quem é chamado a vocação aí, quem está sentindo despertado para a vocação, nós precisamos desafiar Deus. Acho que Deus gosta de ser desafiado nesse sentido vocacional. Nesse bom sentido, né? Porque é um sentido importante. Ele vai falar, não tem como. Por isso que eu digo, a base para uma verdadeira vocação matrimonial, para viver isso aqui, família e sexualidade, a partir da palavra de Deus, tem que ser chamamento, vocação, escuta profunda do que Deus quer. E aí foram vários sinais. Até um dia, aí esse aqui foi mais forte, em que eu estava lavando roupa, né? Eu morava na comunidade de vida. De repente eu comecei a compor uma música. Ser diferente, o nome da música. Então, cadê o violão? Ser diferente, amar sem medidas a Deus. Então, comecei a cantar. Isso é música. Ninguém sabia. Peguei, fui à capela, peguei o violão, do jeito que eu estava ali, claro, eu coloquei uma calça, estava de bermuda lavando roupa, coloquei uma calça, fui naquele momento. E diante do sacrário, nunca vou esquecer aquele momento. Comecei a cantar e terminei a música dizendo: te encontrei, sou teu servo, me escolhestes, eis-me aqui. E eu escutei profundamente: serás padre. Nossa. Te faço sacerdote. Fiquei tudo agora. Meu irmão, eu saí daquela capela. Aquela capela parecia um mundo inteiro para mim, dentro daquele lugar. Eu não sabia mais lidar comigo mesmo, porque era uma força tão grande, tão alta dentro de mim, tão profunda, que eu disse, meu Deus, eu saí gritando, vou ser padre. Que maravilha. Acabou-se. Que maravilha. Nada impede isso aqui. E aí, curioso que, como ser padre naquele contexto? E aí vem outra parte assim, interessante, é que Dom Marcelo Pinto Cavalheira aceitou naquele ano próximo, né? Porque eu tive que expor as minhas autoridades e tinham outros que também estavam discernindo. E Dom Marcelo Pinto Cavalheira foi um grande responsável por isso. Escute bem. Ele aceitou os 3 primeiros da Dulce Mãe de Deus para serem seminaristas num contexto de um seminário que não queria padres de uma nova comunidade. Na época, os formadores. E quando foi o primeiro a ser ordenado, eu fui o terceiro, mas aquele dom do primeiro ordenado para dar abertura aos outros foi João Paulo II. Por quê? Porque Dom Marcelo Pinto Cavalheira fazia parte do Conselho de Leigos do Vaticano. E vou ou não ordenar um jovem de uma comunidade nova? Num contexto da época onde os padres eram mais libertadores e tal. 98,
97, 98, por aí, 99, na Isso para verdade. poder receber... Perdão, esse período foi o período que nós entramos no seminário. Sim, para receber. Para receber o primeiro ordenado, que é o Padre André, né? Foi em Vamos trazer Padre André um dia aqui. 2003, salvo me engano. Vale a pena. Eu acho que é um padre que... Ele é o vigário geral hoje da Diocese de Guarabira. E aí, Dom Marcelo vai a Roma e cochicha no santo, né? No ouvido do santo. João Paulo II, santidade. Tem um jovem da minha diocese. Falando do Senhor. Falando de Padre André e dos outros. Tem um jovem que está para ser ordenado. E mais 2 da comunidade Doce Mãe de Deus eu acompanho. Mas eu estou com dúvida. Ordeno ou não? Aí o Papa João Paulo II pode ordenar. Olha aí. Então, Dom Marcelo vem e enfrenta tudo e todos e ordena Padre André, depois o Padre Eduardo e depois o Padre Márcio. Então, na ordenação do Senhor, teve um dedinho de um santo ali. Claro! Olha a confirmação que é isso. Então, estou falando aqui de que aquela experiência na capela ela já foi totalizante. Eu poderia nem ser ordenado padre, mas aquela experiência vocacional me marcou como um homem inteiro de Deus. Entende? Mas nos desígnios do Senhor, eu já seria um sacerdote. E aqui estou, já às portas dos 20 anos, dando graças a Deus, né? Dando graças a tantas intervenções de Nossa Senhora. Então, Jesus quis né? deixar santos. extremamente claro a vocação do Senhor, porque só faltou colocar no outdoor, porque ele fala no sacrário e depois ainda confirma com o santo, com São João Paulo II, que era Papa da época. E eu estou aqui resumindo assim, coisas que foram ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo foram muitas experiências fortes na minha vida e eu louvo a Deus por chegar até aqui. Né? Atualmente estou como pároco na Paróquia de São Joaquim e também estou como coordenador de pastoral da Arquidiocese da Paraíba. Ou seja, Deus vai galgando a gente, levando a gente a ser esse sinal profético dentro da igreja, né? Então, sou muito feliz. Eu quero deixar isso bem claro. Sou feliz como padre, sou feliz em poder enfrentar as realidades dos tempos de hoje sem perder o encanto, né, por essa vocação e, se for preciso, gerar famílias santas, gerar novos sacerdotes santos, homens que vão... Estou já ficando um pouquinho né, numa idade que vai ajudando outros padres, irmãos, né, mais jovens. Então é isso. Essa foi a história sintética da minha vocação e que quero dar graças a Deus aqui mais uma vez, me comprometendo a renovar com imperfeição, meus irmãos. Digo que não é fácil, mas é tão belo quando se assume a vontade de Deus, mesmo no chão de nossas imperfeições. Padre, eu bendigo muito a Deus por esse testemunho do senhor. E eu me lembro que durante a pandemia, né, as lives no Instagram estavam muito em alta, né, porque era um método de se comunicar, já que as igrejas fechadas e tudo mais. Eu lembro que o senhor fez uma live com a irmã Maria do Rosário. E uma palavra, o senhor deu esse testemunho, por isso que eu falei da história da lavando roupa, né, que eu já tenho ouvido esse testemunho. Mas eu me recordo que eu anotei quando o senhor falou que assim, que na verdade não se busca a sua vocação, acho que foi algo do tipo. Se busca seguir a Jesus e nesse caminho, Nosso Senhor vai mostrando, vai dando discernimento como lhe deu, né? As muitas confirmações até de um santo, né? São João Paulo II. E falando de santo, eu não posso deixar passar batido. O senhor trouxe aí pra gente uma relíquia, padre. De quem é essa relíquia? Como que isso aí tá com o senhor? Conta pra gente aí. Relíquia de São Padre Pio. São Padre Pio é um santo muito contemporâneo, muito forte. Meu santo de devoção, só para deixar claro aí. Então, o podcast hoje, né, Ecclesiancast, está sendo é o patrono, visitado. É o patrono do podcast e é uma surpresa porque eu não sabia que essa relíquia ia estar aqui. Eu não sabia de absolutamente nada disso. Mas o patrono do podcast é São Padre Pio. Eu sempre falei isso no meu coração. No dia que eu montar um podcast, vai ser São Padre Pio o patrono. E por graça de Deus, no primeiro episódio gravado aqui, a gente tem uma relíquia de São Padre Pio. Que bênção, que bênção. A providência. E os filhos de Padre Pio, segundo eles, são assistidos. Dá pra ver. Não é? Dá pra ver. Você não escolhe Padre Pio. Padre Pio lhe escolhe. Já é um ouvi negócio essa história. impressionante. E de Padre Pio, tenho certeza que me escolheu, né, pelo caminho que venho vivendo. E veio essa relíquia num tempo muito oportuno, quando
Dom Delson me convida para o discernimento de assumir uma missão muito nobre na arquidiocese, né, de um governo, estar com ele ali. E eu pedi João Paulo II e também Padre Pio. E aí, eu tinha uma relíquia de Padre Pio, aquela de 5º grau, onde passa ali um tempo no corpo de Padre Pio e se é distribuído. Então, eu tinha essa com muita devoção. E fui a uma viagem, né, a Portugal, e sempre levava essa relíquia de 2º grau na minha carteira. E uma pessoa que não me conhece, nunca vi aquela pessoa, ela veio com uma intervenção com outras amigas que estavam comigo. Ele é padre, como é o nome dele? Padre Márcio. Eu gostaria de dar, eu senti de dar a esse padre um presente. Uhum. E ela foi ali, tudo frio ali, e comprou um presente para mim. E quando eu cheguei lá, eu disse: padre, essa pessoa deu esse presente para o senhor. Eu disse: quem é? É aquela ali. Então, não, é ela que tem que me dar. Então, ela me entregou e eu agradeci. Como é que é isso? Não, padre, que senti vontade de lhe dar essa relíquia. Uma pessoa que estava ali no embarque, né? E esse presente, né? E eu rezei. Aí disse assim: rapaz, eu vou devolver essa pessoa. Mas veio no coração, assim. Dei a relíquia de Padre Pio. Aí eu peguei, fui lá nela. Deu quase sem segurando, né? Padre, de volta, né? Não, pior que não. Pior que eu fui tão assim, desapegado, porque como se fosse não, foi um jeito de Deus chegar numa pessoa. Quando eu cheguei lá, eu disse: olha, não é pagar não, nem trocar, eu senti no coração. Como você sentiu no coração de dar um presente ao padre? Eu senti no coração de dar essa relíquia para você, para acompanhar a sua viagem. Essa mulher começou a chorar e ficar emocionada, disse assim: padre, quando eu saí, acho que era um cunhado, uma pessoa da família dela, padre, essa pessoa disse para mim: traga algum sinal de Padre Pio para mim. Olha só. E Padre Pio já veio no início da viagem. O senhor não tem noção como vai ser uma alegria para essa pessoa. Aí dei uma bênção nela, gravei um vídeo, né, dando uma bênção no rapaz lá, na pessoa. Que maravilha. Chegou essa relíquia até esse homem. Voltei de viagem, tal. Um grande amigo, Frei Josué, né, estava aqui. Ele é um dos fundadores, um dos que está na comunidade Mel de Deus, né, lá de Brasília. E um grande amigo. E o Frei José estava celebrando uma missa e eu fui nessa missa visitá-lo. Só que o Frei José reza aquelas missas de 3 horas, 4 horas, carismático e tal. E eu cheguei: rapaz, como é que eu vou falar com o Frei? Como é que vai terminar essa missa? E eu fui lá, já sei, eu vou invadir a missa e vou falar com o Frei. E fui lá. Frei, eu quis só dar um abraço no senhor. Padre Márcio, que o senhor está aqui, que alegria. Vamos rezar pelo padre. Aí eu, poxa vida, aí me ajoelhei lá no altar, ele começou a rezar. Aí disse: meu irmão, eu estou sentindo uma coisa aqui. Eu trago comigo uma relíquia de 1º grau do Padre Pio. E eu estou sentindo que Padre Pio está querendo me acompanhar através dessa relíquia para o seu ministério. Então eu vou me desapegar dessa relíquia de 1º grau e vou te leve consigo. Pronto, tá aqui. Você oferta e Padre Pio vem novamente, né? Que maravilha. Não sei quem é que vai pedir essa... Não sei quem é que vai receber, né? Pedir, eu já tava organizando aqui, né? Mas... Eu já falei que sou devoto de São Padre Pio, que é patrono do podcast aqui. Então, se for doar pra alguém, deixa ela aqui. Pois é. Ela já fica aqui. Não seja por isso. Era falta de pretendente. Já apareceu. Deus já. proverá. E Padre Pio também, né? Eu falei ao senhor antes... Espera no Senhor, irmão. Antes do podcast começar, que eu tenho um relicário lá lindo que eu ganhei do Padre Gabriel Vilaverde. Já faz, acho que uns 2 anos que eu ganhei esse relicário. Lindo. No formato de ostensório, belíssimo. Esperando uma relíquia ou de São Padre Pio ou de Carlo Acutis, que agora saiu a data da canonização dele, vai ser em abril agora do próximo ano. Um dos dois. Mas já que São Padre Pio tá aqui, eu vou deixar a jogada no ar. Pois Padre Pio, então, teve esse sinal da sua presença na minha vida. E foi claro, o Frei Josué disse, né? Ele vai lhe acompanhar no seu ministério nesses novos tempos. Ele não sabia que eu ia ter aquela missão, que eu estou nessa missão. Então eu fico muito feliz de poder ver os sinais de Deus, os sinais da graça de Deus, acompanhando a cada dia. Padre Pio é um santo dos nossos tempos. Eu estou muito apegado também a Carla Cutis e se Deus quiser estarei lá
Eu quero ir para essa Me canonização. leve, que eu quero ir também. Me leve. Deus proverá. Deus proverá. Não é? Espero que sim. É isso. Minha gente, vocês estão gostando aí do podcast? Por favor, não esqueçam, por favor, tá começando a dar um tempinho de curtir, tá? Compartilhar. Comenta aí o que é que você tá achando do bate-papo, o que é que tu tocou mais. E, mais uma vez, a gente quer deixar registrado aqui e agradecer aos nossos apoiadores, porque são eles que permitem que isso aqui esteja acontecendo, né? Então, ao pessoal dos mapas catequéticos do Caminho de Deus, né, segundo? Exatamente. Material imperdível para você que precisa crescer mais na fé e trabalhar na catequese, seja na catequese paroquial, seja na sua catequese familiar. Na catequese dos seus filhos aqui, a gente está tendo uma verdadeira aula de catequese aqui durante a entrevista sobre um assunto que não é tão abordado na igreja. E os mapas catequéticos católicos trazem os principais pontos da doutrina da Santa Igreja Católica, da defesa dos dogmas sobre a Santíssima Virgem Maria, dos principais personagens do Antigo e Novo Testamento das Sagradas Escrituras e também a cronologia bíblica. Então, se você quer conhecer de fato a fé católica, a doutrina da Santa Igreja Católica, adquira já os mapas catequéticos católicos. Adquire os mapas catequéticos, aprende sobre a doutrina católica e vai viajar para conhecer o Santuário da Aparecida, Canção Nova e outros lugares aí mundo afora. Com quem? Com a Voa Já, beleza? Então, viagem aéreo, hotel, turismo, até cruzeiro, seguro viagem, gestão de milhas, tudo o pessoal da Voa Já e ainda com desconto, que é o melhor. Para quem é nosso seguidor e está acompanhando aqui o podcast, acompanha nas redes sociais, você tem de 5% até 60% de desconto em qualquer 60%. viagem que você Receba. se programar. Até 60% de desconto. São os preços mais baratos do Brasil e a melhor qualidade. Então, se você quer viajar, escolha a Voa Já. Aí o cara viaja para ficar bonito e evangelizar, usa a camisa da Saint, como esse moletom belíssimo aí de São Francisco de Assis. Sucesso de venda, viralizou na internet esse moletom aqui de São Francisco de Assis, tá? E em breve estaremos lançando 3 camisas exclusivas com a Saint, uma de São Padre Pio. Hoje a gente tem a relíquia de São Padre Pio aqui. Olha a providência aparecendo mais uma vez para essa relíquia ficar aqui. Padre, segura essa relíquia, padre. Vamos lançar uma camisa de São Padre Pio, uma de Santa Terezinha e uma da Virgem Maria, com o título Theotokos. Então, esperem, sigam a Saint nas redes sociais e também siga aqui o canal do YouTube, curta o vídeo, compartilhe e principalmente vista Saint, evangelize até nas suas vestimentas. É isso aí, gente. Continuando mais um pouquinho o bate-papo com o padre, a gente está se aproximando do final, mas ainda tem mais um tempinho. Padre, teve mais uma pergunta da caixinha ontem, de Ana Flávia. Ela perguntou assim, né? Ela fez uma pergunta apontando, não apontando e acusando, mas apontando para o esposo, mas eu acho que serve também até para ela. Eu queria ouvir do senhor dentro da doutrina da igreja, né? Meu marido não é aberto à vida. Ele pode comungar. E eu complementei. E ela pode comungar também nesse contexto? Como é que funciona isso, padre? Eita, Ana Flávia, um abraço a você, a seu esposo, a sua casa. São 2 temas aqui bem importantes da doutrina, né? Primeiro, a abertura à vida, que é um dom, uma dignidade. Né? Todo casal é chamado. Isso está nos princípios básicos da vida matrimonial. Indissolubilidade, fecundidade, fidelidade. Então, de fato, para quem está a caminho do matrimônio, deve-se perceber isso, né? O Senhor os chama a serem fecundos. Essa fecundidade em filhos é um dom, uma graça. Então, eu diria, é importante um caminho de conscientização deste marido, desse esposo, para ele perceber que ali, no fechamento à vida, se isso é algo já no princípio do namoro, noivado e no princípio do matrimônio, incorre até num grande perigo de uma fragilidade no vínculo. O que é isso? Naquilo que a gente entende do direito canônico, ali possa ser que incorra numa nulidade matrimonial. Esse matrimônio nunca existiu. É até uma pergunta do consentimento, do momento do consentimento durante a celebração do matrimônio. Então tem que ter né, muito padre? cuidado, porque casar é abrir-se à vida. Embora o que validaria, né, esse matrimônio como matrimônio realmente autêntico. Mesmo nas condições em que estamos vivendo, né, nós queremos ter filhos, Senhor, mas nesse momento nós queremos fazer um bom planejamento familiar. Né, a paternidade responsável, como a doutrina da igreja nos ensina, né, eu não estou fechando a vida, mas às vezes condições
de tempo, de E tem lugar. um método que a igreja Isso, orienta, condições né? de tempo, de lugar, condições econômicas, condições psicológicas, às vezes tem uma série de questões. E aí a igreja, claro, para essa realidade da vivência, né, conjugal, né, vai também auxiliando com os métodos naturais, ou os métodos, né, que são validamente reconhecidos como dignos para um bom planejamento dos filhos. Então esse é um tópico que está aqui e que eu acredito que é preciso ter uma conscientização. Cuidado com esse egoísmo, esse individualismo que está presente hoje e que faz pessoas negarem a vida. Eu conheço já casais já maduros que tiveram um filho, 2 no máximo ali, às vezes no percurso, por uma doença, alguma coisa, não está mais aqui. Aquele casal lá na frente não tem uma seguridade da família na velhice. E os filhos são importantes na velhice. A gente é novo, tudo bem, mas já a gente vai entender isso. Então, esse fechamento à vida tem uma série de problemas que cada um vai sentindo ao longo do tempo. Agora, a questão da comunhão eucarística, né? É outra questão importante que aqui não vamos resolver num podcast. Mas a receptividade à Eucaristia, ela é um dom de acolher a todos. E somente a consciência diante de Deus pode entender que momento você está vivendo ali para ir ou não. Eu diria, numa condição de pecado grave, não vá. Numa situação de pecado mortal, você tem consciência de que você está Comungando a sua própria condenação. Né, não vá. É melhor comungar espiritualmente, no momento oportuno você fazer uma confissão e ir, né, para receber a comunhão, porque é algo sério. Eu acho que tem as duas questões, elas se cruzam, mas também elas se distanciam, não é? Claro que um homem que não está validando o seu matrimônio, como é que ele vai validar a Eucaristia? Jamais. Não é? Então, eu penso nisso. Porque são 2 sacramentos aqui que estão em profunda unidade, né? E eu acredito que é necessário que, para a Eucaristia, imagina uma pessoa vivendo uma circunstância e chega dentro de uma missa, meu Deus, eu estou profundamente longe de ti. Eu não tenho como ir a um sacerdócio agora, a um sacerdote. Mas, Senhor, salva-me por esta Eucaristia. Eu creio que o Senhor também atrai estes miseráveis pecadores. Às vezes, quando eu me confesso, vou até revelar aqui, eu gosto de me confessar uma vez por mês. E às vezes já busquei também algumas confissões em alguma quaresma, em algum advento semanal. Acho que isso um bom confessor é um bom penitente. Mas quantas vezes eu celebrando missa, eu sabia que eu não estava tão bem comigo mesmo, com Deus. E dizia, meu Deus. O padre reza na missa orações que são milenares, né, da igreja, e que é justamente não sou digno. Você sempre está ali, meu Deus, quem é digno de tocar na Eucaristia? Então, naquele momento, eu fico pensando em tantos homens e mulheres longe da Eucaristia, mas com senso de respeito e de adoração, vem lá e diz, meu Deus, eu não sou nada, mas eu estou aqui. Agora, claro, com uma noção de que você vai buscar o sacramento da confissão, que é o sacramento de cura, né? Então, acho que aqui a pergunta de Ana Flávia, não é isso, Ana Flávia? Isso. É necessário uma busca no Catecismo da Igreja Católica, uma busca também nos bons livros, né, de doutrina, sobre o que é o sacramento do matrimônio e o que é o sacramento da Eucaristia. E aí, eu já diria de Papa João Paulo II, Eclésia de Eucaristia. É uma peça, aquela encíclica que fala sobre os elementos essenciais da verdadeira receptividade da Eucaristia. E fazer essa catequese na família, né? Já que é um problema do casal em si ali, fazer essa catequese juntos, os dois juntos, para entenderem o que de fato é o sacramento do matrimônio e como é Sim. a vida do casal para poder estar em estado de graça e comungar. E voltando mais para a caixinha de perguntas, a gente recebeu outra pergunta aqui também da Andréia. É uma pergunta, eu acho que é dúvida de muita gente que está em casa, muita gente que passa por isso, infelizmente. A Andréia perguntou: como explicar para minha família que os bebês que eu perdi estão no céu, esperando por nós? Interessante a pergunta.
Uma pergunta escatológica, né? Escatológica. Então, estamos diante de uma temática que Vai diz responder para mim também respeito agora, viu, padre? à realidade Nós da temos fé. também Eu creio na vida eterna. Né? Nesses bebês que morrem ainda no ventre. E só pegando o gancho para complementar essa pergunta, porque assim, o batismo, a gente está colocando em teoria que essas crianças, em teoria não, na prática aqui, que esses bebês morrem sem estar batizados. Então, como é que esses bebês, sem estarem batizados, podem alcançar o céu também? Já entra nesse tema também. Já que o batismo, a gente sabe a importância que é o sacramento do batismo, né? O nosso pé para entrar na comunhão do corpo místico de Cristo. Como é que se passa isso? Esses bebês que morrem no ventre das mães, muitas mães perdem seus filhos. Esses bebês vão para o céu de fato ou Sim. não? Mistério. Escatologia é um dom de mistério. Não mistério enquanto uma coisa de enigma. É um mistério enquanto a ser um fascínio. Deus nos chamou à vida eterna. Entendemos que para que alguém garanta essa realidade de reino dos céus, elas devem ser batizadas. Que o batismo ele traz vários efeitos, está no catecismo. Dentre eles, 3 são para mim fundamentais. Quem é batizado se torna filho de Deus. Quem é batizado incorpora-se no corpo místico da igreja. Quem é batizado já é herdeiro do céu. Então, o batismo é um dom de participação definitiva no Senhor. Não é? Ele rompe com o pecado original, ele garante para o ser vivente, né, a dignidade da passagem de ser criatura para ser filho. Quando a gente pergunta sobre essas questões, eu fico pensando nos santos inocentes. Os santos inocentes, eles são santos que morreram lá no tempo de Jesus, portanto, ele não tinha nem o batismo, né, de Jesus ainda, nem o de João Batista, mas a igreja entende que aqueles santos são inocentes. Eles herdam o céu por uma questão de desígnio divino. Eu enquadro estes bebês que morrem ou no ventre da mãe ou nos primeiros dias de nascido de um batismo sob condição ou não. O batismo sob condição é aquele que o pai e a mãe ali no hospital, né, na incubadora, pode o enfermeiro, jogar uma né, aguazinha pode... e eu te batismo, fulano, em nome do pai, do filho. Aquilo ali é um batismo sob condição, ali é batismo. Então, eu creio que o Senhor reserva para os seus escolhidos o céu, mesmo nessa condição. Porque nós devemos entender céu não como mérito de alguém, mas devemos entender céu como um dom totalizante para toda a humanidade. A única coisa que alguém, né, um homem ou uma mulher, se priva do céu é um não explícito de Cristo. É por isso que é o pecado, né? Então, os santos inocentes, os bichinhos, estão nas mãos de Deus. Agora, um pai e uma mãe nunca podem deixar de rezar por esses seus filhos. Bonito, né? Aqueles que ficam guardando ali e que reconhecem que estão no céu. Me lembro na oração eucarística. Eu e Tatiana, nós tivemos um aborto espontâneo entre Felipe e Maria Rita, né? E foi exatamente na época do centenário de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima está ali, junto com a gente. A gente teve essa graça, engravidou, mas depois em seguida perdeu. E eu sempre me recordo na oração eucarística, naquele momento que a gente reza pelos fiéis, né? Meu pai, sempre coloco meu bebezinho que está lá. Lindo, isso é maravilhoso, isso fortalece você. Né? Eu creio na vida eterna para esses santos inocentes. Eu faço esse paralelo. Bom, é isso, né? Eu acho que é importante também alguém que queira adquirir o livro, né? Na editora Paulus, qualquer livraria Paulus no Brasil você vai encontrar, né? Está já disponível, como também o físico, mas também na internet. E-book, né? Também tem lá. E-book você pode adquirir, né? Ou então na paróquia Santana e São Joaquim, comigo, você pode adquirir o livro. Assiste a missa, adquire o livro depois, né? Mas é uma alegria poder estar com vocês. O prazer foi nosso, padre. E outra vez, eu quero já deixar um convite aqui para a gente, se o senhor voltar aqui, para a gente falar sobre as peregrinações, sobre a viagem que o senhor fez, passou por Fátima, não foi? Onde mais? Fátima, Lourdes, Medalha Milagrosa, e aí passamos em outros santuários, Lisieux, Compostela, né? São Teatro de Compostela e outros. Eu já tive a graça de em todos esses locais que o padre falou, então é um tema que dá para falar por horas aqui a respeito, e já fica o convite para o
Padre voltar aqui uma segunda vez aqui, participar do podcast para a gente tratar desse assunto. Muito obrigado. A todos que nos acompanham, né? Essa bênção de Deus. A vocês que estão sendo pioneiros, né? Nesse Ecclesiancast, ou seja, vocês dois estão sendo aqueles que Deus confiou esta missão. E a todos que estão envolvidos também em toda a técnica, que o Senhor desça sobre cada um de nós e aqueles que nos acompanham com a sua bênção. Podemos dar a bênção com a relíquia do Padre Pio, né? Podemos, mas antes tem uma pergunta aqui que vai ser praxe para todo sacerdote que vem aqui. Eu quero que a gente finalize também com essa pergunta. Padre, o que é ser sacerdote para o Senhor? O que é ser sacerdote para mim? Eu gosto de uma terminologia do Papa João Paulo II. Ele diz que o padre é um homem para os outros. Nunca esqueci desse conceito. Então eu quero assumir isso. O que é ser sacerdote para mim? Um homem para os outros. Agora, um homem frágil, que vai no fascínio de cada dia vendo Deus nos pequenos detalhes. Eu sinto que no meu sacerdócio eu vejo o extraordinário no ordinário. Nunca desejei grandes coisas. Nunca desejei sucesso, dinheiro, poder. Não. Eu acho que o sacerdote, enquanto um homem para os outros, aqui, ele está vendo Deus acontecendo no ordinário de um podcast, o extraordinário de Deus. Então eu defino assim. E não é tão fácil falar de padre. Diz que o São Curadás, o patrono dos padres, diz que o sacerdócio é um mistério tão alto que só vai ser bem compreendido no céu. Então essa pergunta é importante falar para os padres, perguntar aos padres aqui, mas vai juntando os pedacinhos, mas só no céu que vamos entender o que é um padre. Com certeza. Então, gente, antes do padre dar a bênção para a gente encerrar aqui o podcast, né? Deixar um recadinho também aí para você, mais uma vez, curte, compartilha esse vídeo, comenta aí para poder fomentar para o algoritmo do YouTube para que mais pessoas tenham acesso. Se inscreva no canal, né? Isso, importantíssimo. Segundo, tem um botãozinho aí, ó. Inscreva-se no canal. E eu quero deixar também um recadinho aqui para você seguir o padre nas redes sociais, né? O padre também tem um trabalho de evangelização através da música, como ele falou. Eu canto e toco violão como se fosse uma coisa assim mais, né? Mais simples do mundo. Violonista de mão cheia, né? Um grande sacerdote, grande músico, grande cantor. Tem a graça de conviver com o padre também, eventualmente, em missões na paróquia. Mas fale 2 minutinhos, padre, sobre a sua missão, suas redes sociais, e sua missão também na música, o trabalho autoral que o senhor tem. Isso, né? Já tem um bom tempo que toco, canto, gosto muito de tocar violão e de cantar e de compor também, né? Até antes daqui do podcast estava apresentando ao pessoal aqui uma das últimas músicas feitas, mas minha rede social, PE Márcio José, Instagram, né? Como também tem o Spotify, né? Já está com algumas músicas no Spotify. E lá no Spotify também, Padre Márcio José. PE Márcio José. No Instagram, no Spotify tá Padre Márcio José. Isso. E página também no YouTube, né? Mas ainda eu tô mais vinculado aí ao Instagram. Enfim, é importante essas redes sociais porque elas também garantem essa evangelização progressiva, marcante, né? É o novo jeito da gente entrar. Vocês são, de fato, esses influenciadores católicos que querem levar a palavra de Deus aos mais altos montes, né? Para serem ouvidos. Que alegria, padre, né? Bater esse papo aqui, essa aula, né? Muito mais do que essa aula catequética, mas essa aula de vida, de partilha, né? Como o padre trouxe experiências dele, trouxe doutrina da igreja, do livro, o trabalho de evangelização. Quero só agradecer demais, padre, por o senhor aceitar, né, esse nosso convite, né, estar aqui conosco, e que a gente deseja que o senhor fortaleça a sua missão, que Padre Pio lhe acompanhe, né? Desapegue da relíquia antes de receber, né? Que Padre Pio acompanhe, né? Nossa Amém. Senhora continue abrindo os caminhos para que o Senhor cada vez mais seja esse instrumento, esse homem para o outro, como o Senhor bem falou. Muito obrigado pela participação do Senhor aqui com a gente. Então, Padre, muito obrigado mais uma vez. Agradecer em nome do Juninho, do programa. A gente está iniciando esse podcast católico aqui. Espero que seja canal de graça na vida de tantas pessoas que vão acompanhar esse podcast. E iniciando com 2 sacerdotes. Os 2 primeiros episódios vão ser 2 sacerdotes. É uma graça tremenda receber o senhor aqui. Conheci o senhor hoje aqui, mas já quero ter amizade com o senhor por longos anos aí e partilhar muitas coisas juntos. E eu quero indicar mais uma vez aqui o livro, tá, do padre, da editora Paulus,
Família e Sexualidade, Desafios e Novas Perspectivas. Padre Márcio José Costa Teixeira. Então adquiram já o livro do Padre, sigam o Padre nas redes sociais e vamos terminar com essa bênção A gente já se maravilhosa. despede do povo pessoal de casa, né? Porque o Padre, quando der a bênção, Verdade. a gente encerra. Não tem nada mais que falar depois da bênção do Pois Padre é. com a relíquia do Padre Pio, né? Gente, obrigado pela companhia, né? Que Deus abençoe. Não se esqueça de inscrever no canal e nos acompanhar aqui, que vai ter muita coisa boa aí no EcclesiaCast nos próximos episódios. Que Deus abençoe, salve Maria, e é um prazer tê-los aqui conosco. Padre, por favor. Fico lisonjeado, né, de participar desse caminho com vocês. A todos que nos acompanham através deste canal, que a bênção de Deus alcance verdadeiramente. A partilha aconteceu, né, as palavras foram tantas, né, que foram circuladas, mas que fique Deus nos nossos corações. Que o EcclesiaCast seja apenas um instrumento, mas Cristo apareça em todas as coisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. pela intercessão de São Padre Pio, do Beato Carla Cutes, desça sobre cada um e sobre este programa a bênção do Deus que nos faz viver o extraordinário no ordinário de cada momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Amém. Amém.